Fala, fala galera! Priscilene na área, meus filhos, para mais um vídeo de correção de redação. Vamos corrigir aí então hoje uma carta. Bora lá, bora corrigir carta, maratonando o canal da Priscilene, porque aqui tem muito conteúdo para a UniOeste. Vou colocar a tela toda porque fica mais fácil para vocês enxergar. Vamos lá? Local e data, falou com o editor, Deus abençoe, nós que luta, vida que segue, se despediu, assinou. Opa, apareceu o nome da FIA, desculpe. Prezado editor, chefe da Folha UOL. Em primeira instância, ao declarar-me uma leitora fiel do seu periódico, parabenizo-o por publicar uma temática tão romantizada no texto intitulado De Depressão Aguda, a criança que ajuda a pagar as contas, a vida real dos influencers, de autoria de Daniela Madureira. No entanto, reivindico que uma abordagem mais invasiva sobre esse assunto faz-se extremamente necessária. Dessa maneira, eu, influenciadora digital dos 13 aos 20 anos de idade, vítima dos infortúnios das redes, sinto-me no direito moral de denunciar as fatalidades dessa prática e convencer os pais de não caírem na tentação do capital e submeterem seus filhos a tamanha perversidade. Então, veja bem, ela conseguiu trazer aqui, né? Ela se colocou no texto, né? Colocou o título, falou a autoria, né? Colocou o posicionamento dela, né? Falou aí a voz dela, se colocou no texto, a máscara social está presente. E aí ela diz, né, de que maneira que ela vai contribuir com o texto. Isso é bem importante aqui na carta. Sob esse aspecto, caro editor, fico com um sentimento de revolta ao perceber que, embora os direitos das crianças sejam defendidos com unhas e dentes pela Constituição e pelo corpo social, a negação da infância é banalizada quando lhes são atribuídas responsabilidades maiores que a maturidade que possuem. Senhor, como uma pessoa, em sã consciência, coloca nas costas de um serzinho as contas de uma casa? Infelizmente, é essa consciência clandestina a motivadora de traumas e influencers como eu e como o do relato 2, descrito pela autora. Então, olha lá, aqui ela faz uma retomada ao texto, né? Então, ela faz aí uma retomada ao texto, que é muito bom. Nessa perspectiva, tenho experiência suficiente para afirmar que a negligência, a qual borbulha de todos os lados, seja do Estatuto da Criança, seja da família, seja até mesmo da sociedade, vulnerabiliza ainda mais as crianças, além de tirar delas a inocência digna de uma infância ideal. Muito bom, tá? Muito bem. Excelente colocação. Tá? Excelente. Só quero que você cuide para você mencionar aqui mais o editor, né? Ó, aqui, ó, você poderia ter mencionado ele pelo menos uma vez, né? Falando do editor. E aqui, quando você coloca, né, coloca nas costas de um serzinho as contas de uma casa, né? Eu acho que você poderia ter colocado, né, ó, o pagamento das contas de casa ou a responsabilidade para quitar essas dívidas, sabe? Algo nesse sentido, assim, eu acho que ficaria um pouquinho melhor para você desenvolver. Tá bom? Mas olha só, argumentação bem efetiva, você se coloca no texto, você retoma o texto base, excelente. Ademais, olha lá, ademais, editor, aprofundo o assunto ao destacar a minha indignação frente ao sofrimento dos influenciadores mirins, vivido por mim, inclusive, nas relações de lucro. Tudo bem, senhor, não nego o desemprego que assola o nosso país, como a descrição do influencer 1 mesmo expõe. Porém, enfatizo que a solução não é submeter os filhos a críticas negativas e a comentários abusivos, pejorativos e preconceituosos. De modo, caso ignorado esse fato, observamos que a busca incansável por dinheiro se evapora e uma névoa escura, travestida de depressão e ansiedade, condensa-se sobre uma criança. Eu acho que aqui era desse modo, né? Gostei dessa parte, tá? Gostei aí que você trouxe bastante palavras que indicam juízo de valor e que você trouxe, aliás, a sua voz muito bem marcada aqui no texto, tá? Gostei mesmo, parabéns. Logo, em vista disso, declaro que quando a situação torna-se mais séria, com a materialização de pensamentos suicidas em indivíduos de 14 anos, nada adianta comoção nessa hora, pois na agonia da noite, ao clamarem por ajuda, meus pais,
afetados pela cegueira de Saramago, omitiram os sintomas da intoxicação da vida real de um pequeno influenciador. Aqui eu fiquei confusa, né? A comoção nessa hora, pois na agonia da noite, ao clamarem por ajuda, né, a seus pais, a meus pais, então aqui ficou um pouco confuso, né, que estavam afetados pela cegueira de José Saramago, omitiram os sintomas da intoxicação da vida real de um pequeno influenciador. Então aqui, meu amor, eu sugiro que você reveja, tá bom? Eu sugiro que você reveja aqui porque ficou um pouquinho confuso, tá? Ficou um pouquinho confuso aqui, tá bom? Então dá uma relida aí nesse trecho. Portanto, novamente, reitero que as consequências sofridas pelas crianças em seu trabalho devem ser mais explícitas, a fim de desmascarar esse assunto romantizado e velado atualmente. Por fim, espero, prezado editor, que minhas palavras possam servir de inspiração para suas futuras publicações e para uma reflexão mais ampla e aberta sobre o assunto. Respeitosamente, Maria. Então, olha só, gostei bastante do seu texto, quero apenas que você reveja aí esse terceiro parágrafo, né, ele ficou um pouquinho confuso, ele ficou um pouquinho fora aí, né, desorganizado, quero que você dê uma cuidadinha aí com alguns deslizes de língua portuguesa, tá, mas a função do gênero, tudo isso, você conseguiu desenvolver muito bem aí no seu texto, tá bom? Então, parabéns pela sua produção, continue aí firme no propósito e bora escrever redação. Bora, minha filha!